Batom preto, fundo mais ou menos enfeitado e uma caneca de Halloween, a gente sabe que hora é essa, né? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ju do Juan Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente eu quero dizer, se inscrevam se não forem inscritos, já deixem o gostei, comentem aqui embaixo que livros vocês estão pensando em ler pro Halloween. Esse vídeo vai ser indicações de livros de Halloween, uma coisa que eu não fazia já há um tempo, não tanto tempo, né? Eu acho que eu fiquei 1 ano sem fazer e eu acho que a minha vida vai ser assim pra eu conseguir ler coisas, porque o último vídeo que eu fiz, eu indiquei 80 livros e no primeiro que eu fiz eu indiquei 30 livros. E eu tentei não repetir esses livros, então aqueles vídeos eu guardo com muito carinho e tô com muita dor de não indicar muitos livros aqui, mas é porque eu queria que fosse uma continuação e não uma repetição todo ano do que são os mesmos livros, entendeu? Então eu acho que assim fica melhor. Eu vou deixar os vídeos tanto nos cliques de cima quanto na descrição para vocês poderem olhar os outros vídeos que eu gravei sobre Halloween, e eu indico nesses outros vídeos, tipo assim, Halloween pra quem não gosta de Halloween, Halloween pra quem quer romance, é tipo um super guia, principalmente o de mais de 80, que deu muito trabalho pra reunir. Mas aqui eu trouxe algumas outras coisas que eu fui lendo com o passar do tempo e que eu acho que seriam ótimos livros / histórias para se ler no Halloween. Vou começar com o que eu acho que o pessoal não gosta muito, mas eu sempre indico porque eu acho que no Halloween é uma coisa muito boa a gente ler histórias curtas, tipo no próprio dia do Halloween mesmo. Então, eu vou indicar aqui algumas histórias curtas para você ler no dia do Halloween, que são contos, e esses contos, a grande maioria, eu vi na faculdade. O meu professor estava num clima muito spooky com a gente, então tem muitas leituras interessantes aqui. E não, por favor, assim, sabe, eu acho que talvez o desinteresse do jovem hoje em dia por contos seja porque, não considera como um livro lido na sua estante, mas pelo amor de Deus, sabe, vamos ler livros, eu acho que é muito importante sim. Vamos lá. O primeiro conto que eu vou indicar é de uma autora que eu já indiquei muito aqui nesses negócios de Halloween, que é a Shirley Jackson. Eu adoro a Shirley Jackson e o conto que eu li recentemente dela, que foi bem assustador e bem assim macabro, foi A Loteria. Ela começa com uma escrita não tão comum, assim, descrevendo um dia de primavera, então super combina com nós. Eu, se eu não me engano, é um dia de primavera, ou eu tô muito maluca, mas é um dia, tipo assim, ensolarado. E também tem um curta dele no YouTube, caso alguém queira ver. Mas eu recomendo muito mais o conto. Ele não é grande, eu acho que ele tem menos de 10 páginas, se eu não me engano. Faz um semestre que eu li já. Ele vai criticar muito a tradição por tradição. Então, tipo assim, fazer as coisas sem questionar. E essa violência por violência, sabe? Eu acho que é um conto muito, muito interessante, que muita gente gostaria, então eu indico muito e, enfim. O outro que eu indico é da Lígia Fagundes Telles, eu tenho todos os livros de contos dela, mas eu não vou pôr aqui, porque senão vai parecer que é um livro gigante, quando na verdade é um conto de, sei lá, 15 páginas, nem isso. Mas eu sempre indico Venha Ver um Pôr do Sol, então eu não vou indicar ele dessa vez, mas eu precisei falar o nome dele. É o conto que eu leio todo Halloween. Eu literalmente, dia 31, eu leio este conto, nada me impede de ler ele. Mas eu vou indicar um outro que eu li recentemente, na verdade eu reli recentemente, eu não lembrava dele, que é A Caça. Então aqui a gente vai ter uma conversa sobre obra, né, de ficção ou obra como pintura, como artesanato, enfim, e realidade. Mas tem alguns elementos bem creepy, então eu acho que ele se encaixa muito em ler Halloween, porque se passa numa, tipo, loja de antiguidade, e tem todo um processo mais violento, enfim. Eu acho que ele combina super com Halloween, e eu amo a Lígia Fagundes Telles, eu acho que ela tinha alguns elementos bem fortes do gótico, então eu recomendo. Aí, um que eu não tinha lido, um autor que eu não tinha lido, que é o William Faulkner, e é Uma Rosa para Emily. Este conto, ele é um pouco mais estranho ainda. Ele também vai criticar um pouco a tradição, eu acho, uma tradição que não muda no meio de vários processos ativos. Mas aqui a gente tem a história da Emily, que
Ai, eu não quero falar spoilers. Não é um conto tão curto, mas também não é um conto tão grande ao ponto de eu poder falar tanta coisa. Mas a Emily é tipo aquela senhora estranha que mora dentro de uma casa velha e que cheira mal, sabe? E, enfim, tem um final bem surpreendente. Eu gostei bastante do final e, enfim, muito interessante esse também. Também queria indicar a Kate Chopin, que eu nunca tinha lido também. E esse eu vou indicar a História de uma Hora. Esse conto tem 2 páginas, gente. 2 páginas. Se eu achar eles, eu vou deixar o link deles no domínio público, tá? Eu tenho quase certeza que todos têm, mas eu vou deixar aqui pra vocês de forma gratuita, pra vocês acessarem. E a História de uma Hora, que tem 2 páginas, ela é muito curta, né? Então o que eu vou falar sem parecer spoiler? Eu vou dizer que é sobre uma mente feminina e é sobre uma reação inesperada de uma morte. E daí eu coloquei a Nova Californiana, do Lima Barreto, porque é um conto que ele vai se passar uma parte no cemitério e vai lidar muito com essa obsessão e essa ganância, mas também em infringir mortes, né? E eu gosto muito do Lima Barreto e eu acho que é um conto que combina super pra essa época também, assim. Se passa no cemitério, pra mim já tá Halloween. O meu próximo livro é um livro inteiro de contos, e daí eu sei que as pessoas realmente não leem, mas eu tô tentando fazer a minha voz com esses contos aqui, que é da autora Maria Fernanda Ampuero. Sacrifícios Humanos é o nome do livro de contos, que eu amo muito, tá? Eu fiquei muito apaixonada por esses contos. Quando eu li, eu não sabia que eles seriam tão gore, senão eu com certeza teria deixado pra época do Halloween, porque eu li no verão. Tem um vlog lendo eles. Mas são contos do estilo, assim, terror feminino, no sentido, tipo assim, o que a gente tem medo, ou o que é o pensamento da mulher na frente deste horror, sabe? E tem muitas coisas pesadíssimas, pesadíssimas mesmo. É um livro bem pesado, mas é um livro muito bem escrito, tipo assim, um dos melhores livros de contos que eu já li. E eu gosto muito de livros de contos, eu acho que você não precisa ler todos de uma vez, mas qualquer um que você escolher, se você tiver esse livro pra você ler no Halloween, você vai gostar e você vai ficar bem spook da vida. Ela é uma autora do Equador, que eu me surpreendi muito com a escrita e eu tô tentando fazer a palavra, a voz dela por aqui, porque eu gostei muito, muito mesmo e, enfim. Agora é a nossa última história curta, mas essa é de um livro inteiro, que é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Eu vou sempre citar, agora que eu sei que a autora tem falas péssimas, horrorosas, nojentas, apavorantes sobre raça, mas esse livro não se trata de raça e eu acho que o apagamento é pior do que dizer, sabe? Então eu vou dizer, eu prefiro falar, olha só, eu li esse livro, eu gostei, mas tem esses problemas e esses problemas, porque apagar é não falar sobre, e eu não gosto da ideia do apagamento, nesse sentido, pelo menos. E, enfim, aqui a gente tem a história de uma mulher que ela tá meio que sendo colocada nesse quarto, né, nessa nova casa de, uma casa pra você ficar bem, né, e, enfim, a gente meio que entende entre linhas que ela é mãe, né, e de uma criança não tão grande, e que ela, assim, anda, eu vou colocar muito entre aspas, surtando, mas na verdade é a instabilidade da mente feminina, né, e como era visto essa instabilidade de uma mulher nessa época. Então o que os médicos faziam? Falavam assim, vai pra um campo, vai pra uma casa de campo, relaxa, dorme bastante, você vai ficar bem. E daí ela nesse quarto, com esse papel de parede amarelo e tendo essa experiência, assim, de raiva, né? De raiva, de medo, de aflição. Enfim, é muito sobre a mente, né, dela e é muito interessante e também bem, assim, pra frente, né, nessa parte feminista da história. Então, eu recomendo bastante essa aqui, sabendo dos problemas que tem a autora e, enfim, sugiro que vocês procurem, que se é algo que vocês não conseguem, tipo, tancar, como é uma autora que já morreu, ela tá, assim, por aí em domínio público, já eu não me interfere, né? Eu acho que isso é importante a gente falar.
Continuando na levada clássicos, eu peguei um da Jane Austen. Talvez eu tenha indicado esse livro nos outros vídeos, mas eu com certeza não tinha lido. E, enfim, A Abadia de Northanger. Eu tenho a edição em inglês, que o Edu do Peraí Edu que me deu. Saudades, amigo. E esse aqui é a história mais, eu acho que diferente da Jane Austen, porque ela aqui vai ter uma inspiração nos romances góticos das irmãs Brontë. E ela vai brincar que a nossa protagonista... Ela faz uma brincadeira bem legal nesse livro, tá? Eu não sei se a escrita foi a melhor pra mim, porque acabou não me prendendo tanto, mas eu acho a ideia e a premissa geniais. Aqui a gente tem uma protagonista que tá lendo um livro gótico e ela começa a ficar viciada em querer que a vida dela fique um romance gótico. Tipo eu decorando a minha casa pro Halloween. Ela fica nessa de tipo assim, meu Deus, eu estou vivendo um romance gótico. Daí ela vai pra um castelo. De alguma forma ela fantasia de que esse é o castelo gótico mal assombrado que ela vai estar, enfim. E é até bem engraçado, é um romance da Jane Austen que não foca tanto na parte de amor, né, do romance em si. Mas tem um pouco disso também. E a Jane Austen faz esses protagonistas mais fortes, né, que dependem exclusivamente de querer se casar. Essa daqui queria estar num romance gótico. É isso que eu queria. Enfim, eu acho muito interessante esse livro aqui e eu recomendaria bastante, até pra quem não gosta tanto de Halloween, sabe? Então talvez seja uma boa pedida. Agora os próximos, 2 pelo menos, vai ter que gostar um pouco de pelo menos detetive. Tá, vamos lá. Eu vou indicar os livros do Clube do Crime, que são livros clássicos, por mais que a gente talvez não conheça tantos desses autores, eles são autores clássicos no mundo, né? E autores clássicos de detetive, de livros clássicos de detetive. Esse Clube do Crime é organizado pela HarperCollins e eu acho a ideia genial, eu adoro. Então, enfim. Esse aqui é O Jogo do Assassino, de Naigo Mash. E, gente, eu amei esse livro. Ele é favoritado pra mim. Uma surpresa pra muitos, eu acho, que eu não sou muito da pegada de livro de detetive. Na verdade, eu falo isso, mas eu tô começando a adorar ler livros de detetive. Então, eu acho que esquece isso que eu tô falando. Mas eu achei, assim, a ideia muito diferente dos livros de detetive que eu li, apesar de parecer seguir um padrãozinho. Mas aqui a gente tem jovens que estão brincando do jogo do assassino, que era uma moda na Inglaterra, apesar de a autora não ser da Inglaterra. Ela é neozelandesa, mas enfim. Aí a gente tem aqui, então, esses jovens brincando desse jogo do assassino, que ficou super popular, que era tipo um esconde-esconde mata-mata, só que sem realmente matar alguém, né? Era tipo, de forma fictícia, alguém aparece morto, tipo um Among Us, mas na vida real, o que eu acho muito legal, eu queria ter brincado disso, tá? Mas enfim, o que acontece é que eles vão pra essa mansão, meio que entre as neves, num clima super frio, e vão jogar esse jogo e realmente alguém aparece morto. Então, o que acontece nesse meio? Quem que matou? O que aconteceu? Eu achei um livro de detetive muito bem feito e eu gostei muito desse aqui. O outro é também do Clube do Crime, mas é totalmente diferente, porque esse é mais pegada detetive que a gente tem acostumado, ou pelo menos, tipo, Agatha Christie, não sei. Que é do Rodolphe Fischer, que é o primeiro escritor negro a publicar um romance de detetive com protagonista negro nos Estados Unidos. E esse é A Morte do Adivinho. Gostei muito desse livro também, eu acho que eu dei 4 estrelas e tem um vídeo tentando resolver esse mistério. E, enfim, eu acho que ele é muito bem feito. Aqui a gente começa o livro literalmente com a morte de um adivinho, né? Tipo um cartomante. E a gente vai acompanhar o detetive tentando resolver essa questão e quem que matou, o que aconteceu, e enfim, muitas coisas estranhas e brinca com o surreal também. Então, acho que é super legal essa pedida aqui. Agora eu vou pro lado terror, rapidamente. Vou me escapulir um pouco, tá? Acontece. Eu vou indicar a Nossa Parte da Noite, da Mariana Enriquez. Quem acompanha o canal já me viu indicar esse livro muitas vezes, mas não oficialmente num vídeo de Halloween, porque eu ainda não tinha lido ele. A Mariana Enriquez é uma autora argentina e contemporânea, e ela ficou muito conhecida por um livro de contos, não tanto por esse aqui, que é Uma Tijolada, mas esse foi um dos meus livros preferidos do ano passado. Ele entrou no top, tipo assim, melhores livros do ano passado.
E, gente, eu tive uma felicidade, uma alegria, uma aflição lendo esse livro. Ele fala de tantas coisas que é quase difícil explicar ele, porque a gente tem 3 pontos de vista diferentes. Ele vai falar dessa magia que não é uma magia do bem, né? É uma magia usada pro mal e com consequências, e também uma magia muito elitista. Então, entre muitas críticas, entre muitas linhas e sobrelinhas, vai criticar muito a elite e como a elite tem um poder, né, e transformar esse poder em uma ficção. Ou não sei o que você acredita ou não acredita. Mas, enfim, gostei muito desse livro. Ele começa bem lento, então, assim, o começo foi as primeiras 100 páginas, porque olha o tamanho disso. Eu tava assim, não sei se eu vou gostar, mas de repente a minha chave virou e eu fiquei obcecada por esse livro. Eu acho que ele tem a escrita belíssima e também, entre linhas, ele vai falar muito da ditadura, tanto na Argentina quanto no Brasil. Então, também tem o ponto de vista da criança em um dos pontos, tem o ponto de vista do pai e tem o ponto de vista da mãe. E, eu acho lindo, de verdade, eu acho que critica muita coisa e eu acho que aprofunda muita coisa também. E foi, assim, um livro que me marcou muito e que eu achei a escrita maravilhosa. Olha quanta marcação tem, de tanto que eu amei. Enfim, amo esse aqui. Mas ele é bem violento e bem gráfico, tá, gente? Não quero que... tem magia e daí é um frufru, sabe? Não, é uma magia, assim, bem violenta, é uma magia que faz mal, é uma magia... Enfim. Agora, eu queria indicar um outro livro que também é violento e é A Inquilina Silenciosa, da Clémence Michallon, que é uma autora francesa, se eu não me engano. Tenho quase certeza que é. Esse livro aqui, ele chegou nas minhas mãos por acaso, porque eu ando desistindo um pouco de ler thrillers, assim. Não porque, eu não gosto da escrita, mas é sempre uma violência muito gratuita com a mulher ou com uma minoria. E é sempre muito gráfico e, mas Júlia, é um thriller. Eu sei, eu entendo, mas não é uma coisa que eu sou 100% confortável em ler. Aqui a gente tem uma violência com uma mulher que é muito... assim, incrível que poderia acontecer no dia de hoje, que é alguém simplesmente te raptar e te deixar presa num porão. Isso ainda pode acontecer em qualquer momento, qualquer lugar do mundo, eu acho. Mas, enfim, acontecia muito antigamente, né? True crime, quem gosta de ouvir sobre isso sabe. Mas essa menina, de alguma forma, ela continua viva. E eu acho que o interessante aqui é porque não tem tantas cenas de violência explícita, tá? Então, se você acha que vai ser super gore, que ela vai ser muito abusada explicitamente, não tem. Então, eu acho que isso ajudou muito eu gostar. E eu acho que aqui ele abre o caminho pra mostrar que essa pessoa que te violenta, pra muitas outras pessoas, ela pode ser uma boa pessoa. O que é extremamente pesado e extremamente assustador, né? Mas eu acho que é importante quando a gente lê um thriller, a gente lembrar que, né, tem o outro lado e que isso acontece na vida real. Bom, quando é coisas críveis, né? E que essa outra pessoa tem camadas e não é tão fácil detectar quando uma pessoa vai te fazer o mal, né? Bom, ela é a única, na verdade, sobrevivente. Ela sabe que ele já matou outras pessoas ou que ele mata outras pessoas. E ela tá tentando fazer de tudo pra tá viva. E nesse de tudo, assim, vai construir uma relação muito estranha quando ela descobre que ele é um pai de uma menina. E, enfim, pra muita gente ele é muito gentil. E é muito, assim, perturbador, né, essa ideia, mas é a ideia do mundo real, né, onde não é tão fácil a gente saber quem mata, quem, sabe? Enfim, é isso, eu indico muito esse aqui. Agora a gente já tá terminando e eu vou indicar 2 livros que eu li esse ano. Esses livros são de um lado mais fantasioso, né, esse aqui é Corpos Secos, que tem 4 autores, 3 do Rio Grande do Sul, 1 de São Paulo, contemporâneo brasileiro, mas também uma distopia, né, aqui a gente vai falar, como eu li e falei bem recentemente dele, eu vou deixar o vídeo que eu falo mais, eu vou falar bem mais brevemente, mas aqui a gente vai falar de vários personagens e esse livro vai se dividir também em diversos pontos de vista e a gente vai falar de um futuro no Brasil onde existem corpos secos, que são essas pessoas tipo zumbis comendo outras pessoas. Então é um vírus e tá se espalhando por todo lugar e é uma tentativa de sobrevivência nesse mundo completamente... Nesse mundo não, né? Desse Brasil completamente devastado, completamente prejudicado, completamente abandonado também, enfim.
muito interessante, eu gostei muito desse aqui, eu acho que eu dei 4,5. Um outro livro que eu acho que eu dei 5 estrelas esse ano foi Robô Apocalipse. Esse é um livro de autora indígena e ele também vai se passar em diversos protagonistas diferentes, diversas formas de narrativa. Aqui a gente começa o livro, um personagem nos explicando que ele tá coletando informações para falar sobre a guerra entre os humanos e os androides e a tecnologia, né? E os robôs, vamos dizer. E, enfim, é uma coisa muito, assim, que parece por fora da gente. Eu acho que deu um raio agora. Mas, na verdade, a gente vai lendo e fica tipo, meu Deus, isso poderia super acontecer, sabe? É uma civilização, eu acho, que tá um pouco mais inteirada com robôs. Não um pouco, né? Muito mais inteirada que robôs que nós. Mas que, assim, deixa assustador o quanto a gente é dependente da tecnologia. E se de alguma forma nos voltar contra nós, vai ser bizarro, assim. O legal é que esse autor, ele trabalha com isso. Ele trabalha construindo robôs e tecnologia, então tem muita coisa. Eu vou indicar esse, ele parece muito mais ficção, né? Mas eu vou indicar, tipo, ficção distópica do que, ai, Julia, Halloween, isso, robôs. Mas é que ele tem uma pegada muito estranha de quando os robôs começam a se revoltar. Então, né, a gente vai ter pontos de vista diferentes. Às vezes é uma câmera que tá nos narrando isso, às vezes é a memória de um robô, e às vezes é a memória de uma pessoa que sobreviveu e contou pra outra pessoa, enfim. Mas tem aqui uma cena de um robô boneca com uma menina, arrepiante. Então, assim, eu acho que esse livro é uma boa pegada nessa época. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido legal, que vocês tenham aproveitado, né, de alguma forma, que vocês peguem essas dicas, que vocês também assistam os outros, né, meus outros guias de Halloween, porque eu me dediquei neles também. E eles merecem ser vistos. E eu vejo vocês no sábado, tá? Eu tive que mudar os dias de entrega de vídeo, porque eu já tinha gravado esse vídeo, eu excluí ele de definitivo, tive que regravar. Mas enfim, no sábado eu vejo vocês com vídeo extra e na terça-feira com o nosso vídeo normal, que agora passou para as terças-feiras, que fica um pouco mais fácil para mim entregar vídeo. Lembrando que eu tenho um clube do livro no Catarse, então eu queria agradecer a todos os apoiadores. Se você tem interesse em ler um livro de cada país em cada mês, venha entrar nisso, estamos aí há alguns anos. Enfim, estamos aí e a gente tá dando a volta no mundo e tentando ler literatura feminina, o que também é super legal. Enfim, conheça o Catarse. E muito obrigada a todos os assinantes, muito obrigada a você que está assistindo, todos os inscritos. Lembrem de deixar o gostei e os livros vão estar todos linkados com o meu link da Amazon aqui embaixo na descrição. Um beijo, tchau!